Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. São notícias resumidas que você encontra no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Então, você tem diariamente as notícias resumidas e atualizadas aqui. Hoje é sexta-feira, 13 de março de 2020. Vamos às primeiras informações. Olha, ontem estava prevista a ida do jogador Bruno Henrique a uma delegacia, hein? O que aconteceu com Bruno Henrique? Eu dei essa notícia aqui mesmo no Web Jornal há poucos dias. Ele foi pego numa blitz com uma habilitação problemática. Ela não passou pelo sistema no Rio de Janeiro, sistema do Detran. Uma carteira confeccionada em São Paulo não passou lá no sistema do Rio de Janeiro. O Bruno Henrique, então, teve que comparecer a uma delegacia para esclarecer a situação. O que aconteceu, hein? O que aconteceu com a carteira de habilitação, a CNH, do nosso querido Bruno Henrique, jogador do Flamengo, hein? Recentemente ele foi parado, então, no trânsito e não quis se submeter ao etilômetro, o popular bafômetro, e teve problemas com a Carteira Nacional de Habilitação, então foi prestar esclarecimentos. Tem o Bruno Henrique, tem o Ronaldinho Gaúcho também com problemas, né? Meu Deus do céu, o que está acontecendo, hein? Ronaldinho Gaúcho detido lá no Paraguai por problemas com o passaporte, falsidade. Meu Deus do céu, hein? O que é isso? Coisas que acontecem, nós vamos divulgando aqui e esperando que tudo se esclareça, né? A melhor coisa que tem na vida é esclarecer a situação, resolver. Vamos lá, olha, a Polícia Federal prendeu uma mulher traficante, mais 9 outros homens traficantes. Uma mulher e 9 homens traficantes em Vila Velha. Minha nossa, 10 traficantes, sendo 9 homens e uma mulher. A Polícia Federal fez essa prisão ontem, na quinta-feira, dia 12 de março de 2020. Foi em Vila Velha, na Grande Vitória, e 3 armas foram apreendidas. Puxa vida, hein? As implicações aí, as suspeitas são de que eles sejam traficantes ou podem ter cometido o crime de associação para o tráfico. Trata-se da Operação Primata 2. Bem, olha, nós estamos falando da coronavírus, da doença aí, chamada coronavírus. Essa doença está provocando sérios problemas em todo o mundo. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde declarou pandemia, né? Pandemia é quando uma doença se espalha por vários lugares, né? Não fica restrita a um ponto, mas vai se espalhando. E agora nós estamos tendo a informação que o primeiro famoso, assim, bem conhecido do mundo que pegou a doença é Tom Hanks, o ator norte-americano conhecidíssimo Tom Hanks e a esposa. Eles estão com coronavírus nos Estados Unidos. Vamos lá. Sim, depois eu vou voltar a falar do coronavírus, mas vou falar em doses, porque se eu falar numa notícia só vai ficar muito longa. Então, dentro deste Web Jornal do Paulo Maciel, desta sexta-feira, 13 de março de 2020, de vez em quando eu vou falando uma pitadinha aí, um pouquinho sobre o coronavírus. Agora eu quero falar que faltam 8 dias para terminar a estação brasileira do verão. Por isso que tem dia que está dando ventinho frio aqui em Colatina. Tem dias aqui que surge assim aquela brisa fresca. Eu estava preocupado, que negócio de brisa fresca é essa? Teve um dia que fez até frio. É a transição, né? Transição da estação do verão para o outono. O outono, que é a estação anterior ao inverno.
Então, 8 dias faltam para terminar o verão e começar a estação do ano brasileira do outono. Começa no dia 20 de março. 7 dias, hein? Falei 8, mas estou ruim de matemática, em 7 dias. Hoje é dia 13, faltam 7 dias, então começa no dia 20. Exatamente, dia 20, então, estação do outono vai começar. Então a temperatura vai cair, né? Já caiu em alguns dias, costuma ocorrer esse fenômeno no período de transição. E vamos ver se o frio neste ano, será de grande intensidade. Bem, agora outra notícia aqui, deixa eu falar para você sobre animais exóticos. Eu vi essa reportagem na televisão sobre animais exóticos encontrados num apartamento na Serra, na Grande Vitória. Meu Deus do céu, cada animal, gente, tinha um esquisito lá. Nós não estamos acostumados, né, com animais que vivem na flora de outro país, né? Animais que vivem nas matas de outros países. Então, são da fauna estrangeira. E esses animais estavam escondidos em péssimas condições nesse apartamento na Serra. Eram répteis, cobras, né, aracnídeos, até baratas, gente. Tinha uma piton, essa cobra famosa, piton, ela estava entre os animais. A justificativa para a apreensão dos animais é de que eles podem trazer problemas, inclusive doenças, para um país onde eles não são da fauna local. E eles chegavam, sabe como? Como chegavam esses animais aqui para o Brasil? Pelos correios, né? As pessoas pediam, acho que colocavam em caixas, será? Eu não sei. Não sei como é que eles pediam essas encomendas, né? Essas encomendas chegavam pelos correios. Encomendas de animais exóticos, minha nossa. Não se sabe, então, que doenças eles trazem. E o IBAMA não pode soltar na natureza por causa do descontrole ambiental. Pode provocar um descontrole ambiental, já que eles não são da nossa flora e da nossa fauna. A flora são as matas, né? E a fauna, os animais. Não pertencem ao ambiente brasileiro. Agora, eu acho que com a apreensão, esses animais não podem ir para as matas, então vão ser direcionados aos criadores licenciados. A Polícia Federal vai continuar as investigações. Olha, eu vi uma notícia que chamou-me a atenção no córrego Porto Belo, zona rural de Colatina. Algo assim que deixa a gente abismado. Sabe o que é abismado? Uma comunidade do interior que não tem transporte praticamente, transporte de viações, empresas que fazem transporte interno no município. Olha, córrego Porto Belo, zona rural de Colatina, está com problema. Existia uma empresa, mas a empresa não vai fazer mais o transporte porque não estava sendo viável. Com isso, os moradores sair dessa zona rural e chegarem à área urbana, a zona urbana, o centro, eles vão gastar R$90 para ir e voltar, né? Para ir ao centro, depois retornar para suas casas na zona rural. R$90. E anteriormente, quando havia uma empresa que fazia a linha, eles gastavam R$14 de ida e volta. A não ser que eles tenham um carro, moto, né? Vai ter que ser viabilizada aí uma solução. Agora, alguns estão alugando o carro que cobra, acho que é táxi ou Uber, não sei. Eles alugam o carro nessa localidade do córrego Porto Belo, na zona rural, para vir até a rua, até a cidade, até a zona urbana e depois voltar. E
é cobrada a taxa de R$ 75, uma tarifa, uma taxa, um valor de R$ 75 para ir e voltar até Itapina, até a vila de Itapina. E depois tem mais R$ 15 para chegar a Porto Belo, que é uma zona rural mais interiorana. O ônibus Paulo Binda Colatina, ele não faz mais a linha, porque era deficitária. Quando não paga os custos, não tem como a empresa privada, né, manter. Não pagava as despesas, e as estradas também estão em condições precárias. A Prefeitura Municipal disse que a Aviação São Roque vai avaliar se poderá atender a comunidade. E as estradas serão recuperadas em breve. Outra informação aqui, deixa eu ver, uma notícia sobre... sim, aquela questão do Dr. Drauzio Varela, né? Ele abraçou uma transexual na prisão. Esse caso repercutiu muito. Repercutiu negativamente, né? Porque a transexual era uma assassina, matou uma criança e estupradora ainda. Então eu vi a reportagem do Lobianco, o jornalista Lobianco. Ele atua de vez em quando, vez por outra, no programa A Tarde é Sua. Ele disse que o caso do Dr. Drauzio Varela repercutiu na alta cúpula da TV Globo, inclusive na família Marinho, dona, né, da empresa. Dr. Drauzio foi ao presídio visitar e solidarizar-se com transpresas por roubo, furto, e acabou tratando da mesma forma, né, a trans que estuprou e matou o menino. Então, essa matéria foi no Fantástico, no dia 1º de março de 2020, e a repercussão foi muito grande. Até hoje você vê na internet alguma coisa nesse sentido, falando sobre isso. O médico já se desculpou. O Jornal Nacional também divulgou matéria desculpando-se. E, inclusive, o Lobianco, esse jornalista que atua vez por outra no programa Tarde é Sua, da Rede TV, o Lobianco disse que nas discussões dentro da emissora Globo, tirar Drauzio Varela do ar foi uma opção, né, discutida. Foi feito um estudo de impacto pela TV Globo, mostrando que a repercussão do caso foi amplamente negativa. E houve um comunicado interno, inclusive ao Jornal Nacional, por conta de equívocos. Agora, uma outra informação do Lobianco que eu não digeri muito bem foi que William Bonner não conseguirá deixar o cargo de editor-chefe. Parece que ele ia querer deixar o cargo em 2024, me parece, 2022, não sei, mas no comunicado interno parece que foi dito que ele não deixará o cargo. Isso é punição? Não, né? Acho que não. Bem, mas se ele ficar a contragosto, é punição, sim. Vamos lá. Bem, são notícias sobre celebridades e nós procuramos, às vezes, falar aqui também com muita prudência, muita sobriedade. Agora, deixa eu falar alguns indicadores da economia brasileira, porque eu sempre passo para vocês alguns números, já que nós vivemos num país que tem uma economia capitalista e nós temos que ficar atentos aos números do mercado, né? Mercado financeiro, os valores do salário mínimo, da inflação. Vamos lá, então. Novo salário mínimo neste mês de fevereiro, R$ 1.045. É o valor do salário mínimo, né? Porque em janeiro foi 1, em fevereiro o presidente Bolsonaro aumentou um pouquinho mais para chegar ao nível da inflação do ano passado, de 2019. Então ficou em 1.045 no mês de fevereiro. Agora março permanece. Até o fim do ano o salário mínimo permanece em R$ 1.045.
O cálculo por hora dá R$ 4,75 e por dia R$ 34,83. A taxa Selic está fixada em 4,25% ao ano. É a menor taxa da história. A inflação dos últimos 12 meses, é um índice que é escolhido sempre pelo Banco Central, é um índice que o Banco Central adota, o Banco Central do Brasil, 4,19%. Então, nos últimos 12 meses, a inflação está em 4,12%. Vamos a mais informações. Olha, tem essa informação que eu vou falar para vocês com muito gosto, porque é daqui de Colatina, eu tenho muitos amigos na Polícia Militar, e eu vi a inauguração do 8º Batalhão da Polícia Militar. Então, eu falo de cadeira. O 8º Batalhão da Polícia Militar comemora 28 anos. Nesta quinta-feira, ontem, dia 12 de março de 2020, o 8º Batalhão da Polícia Militar completou 28 anos de serviços prestados aos municípios de Colatina, Baixo Guandu, Governador Lindenberg, Marilândia, Pancas, Alto Rio Novo e São Domingos do Norte. A sede é aqui em Colatina, de onde eu falo, hein, gente? Para celebrar a ocasião, a unidade promoveu uma semana de atividades. O primeiro evento, o torneio de Futebol Society, foi realizado na terça-feira. Na quarta, aconteceu um passeio ciclístico. O encerramento das comemorações ocorreu na manhã de ontem, quinta-feira, com uma formatura geral que contou com a presença do comandante da unidade, Tenente-Coronel Gabriel Amâncio de Souza Porto, do subcomandante Major Tassiano Ramsés Barbosa Grampim, além de empresários e autoridades civis. Em seu discurso aos presentes, o comandante disse: "Estamos muito felizes com o resultado alcançado nos últimos anos. O 8º Batalhão tem sido representado por profissionais exemplares que têm levado muito a sério o dever de servir e proteger, mesmo com o risco da própria vida. Seguiremos trabalhando a fim de promover o melhor serviço às cidades inseridas no âmbito do 8º BPM. A solenidade prosseguiu com o resgate histórico da unidade e muitas situações difíceis foram relembradas e novas expectativas estão sendo geradas. No fim, a tropa cantou o parabéns, tem que ter os parabéns, e cortou o bolo de aniversário, encerrando assim as festividades pelos 28 anos do Guardião do Noroeste Capixaba. Olha aí! Parabéns aos nossos amigos. Eu tenho parentes e tenho amigos na polícia, então um grande abraço. Parabéns. Agora eu tenho que falar do coronavírus. A Itália aumentará gastos com o coronavírus. Olha, eu tenho um número aqui, até ontem, 827 mortes na Itália, gente. Então, não é o número de hoje, porque esse número está mudando muito. Então, até ontem, segundo a Agência Brasil, 827 mortes. A Itália aumentará os gastos para amenizar os estragos do coronavírus e pode restringir a movimentação ainda mais para frear a proliferação de casos da doença. A afirmação é do primeiro-ministro Giuseppe Conte. O total de mortes, que aumentou no país em 196 em 24 horas e chegou a 827 ontem. Foi o maior aumento diário em termos absolutos registrado em qualquer lugar do mundo desde que o vírus surgiu na China no fim do ano passado. Os casos confirmados em toda a Itália subiram para 12.462 em relação aos 10.149 anteriores. Reconhecendo a emergência crescente, o primeiro-ministro disse aos repórteres que o governo destinará 25 bilhões de euros para ajudar a reduzir o impacto na economia já frágil. Há uma semana ele estimou que o país precisaria de apenas 7 bilhões e meio de euros. Agora 25 bilhões, hein? Como uma interdição inicial no norte não conteve a disseminação, na segunda-feira o governo proibiu todas as viagens não essenciais e as aglomerações públicas no país até o dia 3 de abril e suspendeu todos os eventos esportivos, prorrogando
o fechamento das escolas. As medidas não chegaram a interromper os trens e o transporte público, como a China fez em Wuhan, o epicentro do coronavírus. Mas chefes regionais do norte italiano exortaram o governo a seguir o exemplo chinês e impedir a maioria das atividades cotidianas. Bem, nós vamos sempre falando aqui sobre esse assunto, porque é importante. Não podemos criar pânico, mas temos que falar sobre o assunto. Inclusive tem outra doença aí, não é só doença das vias respiratórias causadas pelo coronavírus, não. Covid-19. Não, tem outras doenças. Tem a dengue, tem a zika, a chikungunya. Então, olha aqui, orientações sobre combate ao mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O governo federal está divulgando e aqui em Colatina também está havendo a divulgação sobre o Aedes aegypti. Eu, inclusive, tenho, acho que 2 amigos que estiveram com a dengue, né, causada pelo mosquito Aedes aegypti. Eu conheço 2 pessoas que contraíram nos últimos dias, mas já melhoraram, graças a Deus. Porque normalmente a dengue fica na pessoa entre 5, 7 até 10 dias no máximo, eu acredito. Na maioria dos casos. E se a doença se prolongar, a pessoa tem que tomar todos os cuidados. Alguns precisam até de internação. A recomendação aos moradores é que, aqui em Colatina, no caso, e em todos os lugares, é que recebam os agentes da saúde devidamente identificados. Tem que saber se é agente da saúde mesmo. E tenham atenção para as orientações. Auxiliar no combate ao mosquito, uma vez que a maior parte dos criadouros está dentro das residências e seus ovos podem resistir 2 anos em ambiente seco. Minha nossa, hein? Que mosquito resistente. Ou seja, se o local em que ele foi depositado, uma garrafa, um pratinho, não for eliminado, o ovo ficará ali, esperando uma oportunidade para eclodir. 2 anos, gente. Ficar atento também, toda pessoa tem que ficar atenta ao acúmulo de água em locais como calhas, pneus velhos, garrafas, e manter quintais sempre limpos. Trocar a água dos pratos de plantas, tampar os tonéis, depósitos de água, caixas d'água, qualquer tipo de recipiente que possa reservar água, evitando assim a sua proliferação. Usar repelente. Tem casos que a pessoa necessita usar repelente como precaução para crianças pequenas e idosos. Usar também espirais ou vaporizadores elétricos em horários que os mosquitos mais picam, ao amanhecer e ao fim da tarde. O ar-condicionado inibe o mosquito, mas não o mata. Mesmo com todos os cuidados, se for picado, apresentar sintomas como febre alta e mal-estar geral, acompanhados de manchas avermelhadas pelo corpo, erupção cutânea, coceira leve, dor no corpo, dor de cabeça, a pessoa deve procurar imediatamente a unidade de saúde, tá bom? Não pode deixar de procurar um profissional da área de saúde para saber ao certo quais as medidas tomar. Outra notícia aqui de Colatina, segunda etapa de Fórmula Kart, domingo em Colatina. Você gosta de kart? Pois é Fórmula Kart. No próximo domingo, dia 15 de março de 2020, os colatinenses poderão curtir um evento esportivo no centro da cidade, hein? Às 10 horas será realizada a segunda etapa de Fórmula Kart, Copa Aurélio Bastianello, com a participação de 18 pilotos da categoria 125 cilindradas. A Prefeitura de Colatina está atuando na realização deste evento esportivo. O circuito será iniciado em frente ao Banestes, na Avenida Getúlio Vargas, seguindo até próximo à Catedral Sagrado Coração de Jesus, retornando até nas proximidades da Ponte Florentino Avidos, passando pelo ponto de táxi da Praça Municipal e retornando novamente para a Avenida Getúlio Vargas. Serão 3 largadas, hein? Pois é, logo começando pela manhã, você que gosta, hein? A partir das 10 horas, tá bom?
Você que gosta de kart, olha aí, ou nunca viu e quer ver, vamos lá, né? Vamos assistir. Só ir para as ruas. Vai ser nas ruas centrais de Colatina. Então, tem que ir para as ruas, tá bom? Domingo, 10 horas. Agora, deixa eu ver aqui outra notícia. Sim, uma notícia sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele visitou uma unidade da Embraer na Flórida em sua viagem aos Estados Unidos. Na terça-feira, o presidente visitou as instalações da Embraer em Jacksonville, na Flórida, onde chegou embarcado em uma aeronave VC-2, fabricação da própria empresa. O presidente reuniu-se com representantes da empresa e visitou o hangar da companhia, onde cumprimentou funcionários e conheceu a linha de produção das aeronaves. Ele participou da cerimônia de descerramento da placa comemorativa da visita e conheceu o Super Tucano A29, um dos produtos de maior referência no mercado de segurança e defesa produzido pela Embraer. Uma empresa genuinamente brasileira que nos orgulha fora do Brasil. Ela representa a alma do povo brasileiro e toda a sua capacidade de vencer, disse o presidente Bolsonaro no seu discurso. Olha, a empresa brasileira é uma empresa brasileira que faz sucesso no mundo todo, hein? Agora vamos às manchetes. Manchetes do jornal impresso à tribuna de ontem, de quinta-feira. Hoje é sexta, mas nós temos aqui as manchetes do jornal A Tribuna de ontem, porque eu posto esse meu web jornal do Paulo Maciel por volta da 0 hora, por volta da meia-noite, então, do dia anterior. Meia-noite do dia anterior, 0 hora deste dia atual. Então, tem que estar com tudo pronto antes de começar o dia novo. Por isso, eu não tenho o jornal de hoje, mas o de ontem. MEC se prepara para suspender aulas por causa do coronavírus. Cenário de pandemia da doença leva o ministro da Educação a pedir para escolas e faculdades terem plano de emergência com aulas remotas via internet e conteúdo por e-mail. Número de casos vai disparar, alerta Ministério da Saúde. Paciente se recusa a ficar isolado e justiça é acionada. Cada cruzamento é uma roleta russa, diz motociclista. Fla cada vez melhor. Gustavo Henrique abriu o placar para o Flamengo, que fez 3-0 no Barcelona, no Maracanã, e chegou à segunda vitória. Adolescente é preso, acusado de ajudar a matar traficante com 50 tiros. Coluna Painel, o Anderson Oliveira, do Ministério da Saúde, cobra ação dos estados no combate ao coronavírus. Mansão na Ilha do Boi vai a leilão para pagar dívida com banco. Agora o caderno sobre rodas. Duster de cara nova. Eu não sei nem se a pronúncia é essa. Duster. Escreve-se Duster. Mas se for em inglês vai ser Duster, né? Duster de cara nova. Vamos lá, mais notícias para você. Você está ligado aqui no Web Jornal do Paulo Maciel, hein? É um jornal diário que você vê aqui no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Olha, Osterfest 2020 conta com o apoio da Havan. Pintura de casquinhas de ovos e a preparação de bolachas são algumas das atividades que poderão ser conferidas na Páscoa de Pomerode, um dos principais eventos turísticos de Santa Catarina, na região sul do nosso país. A Osterfest chega à sua 12ª edição em 2020, contando pela primeira vez com o apoio da Havan por meio da Lei de Incentivo à Cultura. Jordan Hang, gerente de marketing da rede, diz que a Havan apoia os eventos culturais e tradicionais da região e busca, com a parceria na Osterfest, proporcionar momentos de lazer e aproximação entre as famílias. Outra atração incluída na programação da Osterfest
que tem atividades para toda a família, é o maior ovo de Páscoa decorado do mundo, com 15 metros de altura. Neste ano, o ovo vem decorado pelo artista plástico Romero Brito. A Osterfest é um evento que preserva a essência e as tradições de Pomerode. Eu já estive em Santa Catarina, é um local aprazível, gente. Eu já estive em Itajaí, em Santa Catarina, em Itajaí. Eu acho que eu fui em um outro lugar também, agora eu não me recordo, porque já tem algum tempo. Mas Itajaí eu posso garantir a vocês que eu gostei muito da cidade. Agora vamos a outras notícias, mais notícias para você que acompanha aqui o Web Jornal do Paulo Maciel. Notícias resumidas, tá? Não é notícia que fica falando o tempo todo no mesmo assunto, não. Mais um caso envolvendo pessoa em situação de rua na cidade de São Mateus, depois do latrocínio que vitimou uma jovem de 15 anos. Agora foram 3 mulheres ameaçadas na noite de quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Foram ameaçadas por um andarilho que possuía um punhal. Ele prestou depoimento à polícia, sendo liberado em seguida. Um adolescente morreu em Iuna, no sul do estado do Espírito Santo. O que aconteceu, hein? Vamos ver aqui o que aconteceu com esse adolescente. Morreu em Iuna, no sul do Espírito Santo, após contrair meningite bacteriana. A morte foi confirmada na segunda-feira, dia 9 de março de 2020. A prefeitura de Iuna divulgou que não há surto e as medidas de saúde foram tomadas em relação à escola que a vítima estudava. Mais de 600 casos de dengue foram registrados neste ano em Cachoeiro de Itapemirim. Houve a notificação de 1.713 casos e destes, 613 foram confirmados. Então, mais de 613 para ser mais exato. Há registros também, em número menor, de casos de chikungunya e zika. As doenças são causadas pela picada do mosquito Aedes aegypti, que eu já falei até anteriormente sobre as medidas para combater o mosquito. Olha, nesta quinta-feira, ontem, dia 12 de março, foi o Dia Mundial do Rim. E o Hospital das Clínicas em Vitória é referência no estado no tratamento renal. 1 em cada 10 brasileiros sofre de doenças nefrológicas. O médico nefrologista Lauro Vasconcelos disse que muitos brasileiros têm a doença e não sabem. O paciente deve pedir ao seu médico o exame de creatinina, a fim de descobrir se tem a enfermidade. Os cuidados básicos são, para você evitar problemas dos rins, os cuidados básicos: tomar muita água, reduzir o sal da alimentação, criar bons hábitos com dieta adequada, evitar excesso de peso e o tabagismo. A fase adiantada do mal obriga o paciente a se submeter a hemodiálise e transplante. E um carro oficial da Defesa Civil de Divino de São Lourenço foi apreendido em Minas Gerais. O veículo foi abordado numa blitz de trânsito e não contava com a placa dianteira, perdida na enchente de janeiro de 2020. Após as devidas medidas cabíveis, houve a liberação. Um jovem criminoso de 19 anos foi preso em Cariacica, na Grande Vitória, na quarta-feira, dia 11 de março de 2020. Ele já havia praticado 6 assaltos a agências dos Correios durante 4 meses. Os alvos foram nas cidades, vamos ver, as agências estavam nas cidades de Fundão, Pancas, São Domingos do Norte e Santa Maria de Jetibá. Com essa prisão, a Polícia Federal fará investigações para chegar a outros participantes nos roubos. Um caminhão sugador, essa notícia repercute até hoje. O caminhão sugador, ele teve falhas no sistema de frenagem, desgovernou-se e desceu por um declive de forma perigosa na Avenida Expedito Garcia, no bairro Campo Grande, em Cariacica. No acidente ocorrido na quarta-feira, dia 11 de março de 2020, vários automóveis, entre eles um táxi, uma bicicleta e um poste, foram atingidos, além de uma praça. E a parada do caminhão só ocorreu ao bater na pilastra de uma loja.
O condutor precisou de grande habilidade para não atropelar nenhuma pessoa, hein? Uma moça foi atingida levemente, sem gravidade para a sua saúde. Foi um acidente, né? Poderia ter sido uma tragédia, mas houve uma certa habilidade do motorista, uma certa destreza, e então, com esse caso, registraram-se apenas danos materiais. Uma rede de farmácias do Espírito Santo está limitando a venda de álcool em gel e máscaras cirúrgicas por causa do coronavírus. A intenção, ao estipular uma quantidade máxima para a comercialização, é garantir que mais clientes possam adquirir os produtos em caso de necessidade. E uma equipe da TV Gazeta foi ameaçada e intimidada na região dos bairros 1º de Maio e Santa Rita, região popularmente chamada de Faixa de Gaza, em Vila Velha. Os profissionais da empresa de comunicação tiveram que deixar o local. O secretário estadual de Segurança, Roberto Sá, garantiu que o governo do estado tem controle da situação. O monopólio do uso da força é dos policiais, que vão se fazer presentes onde for necessário, conforme disse a imprensa, o secretário, classificando o episódio de pontual e de acordo com as circunstâncias. Olha, a Organização Mundial da Saúde classificou que há uma pandemia no mundo por causa do coronavírus, uma enfermidade das vias respiratórias surgida inicialmente na China. Pandemia, gente, é quando a doença pode atingir pessoas em todo o mundo simultaneamente, em vários continentes. Verifica-se a ampliação para vários países e medidas de prevenção são necessárias para evitar o contágio. Olha, suspeitas de coronavírus no norte do Espírito Santo, mais precisamente noroeste. Em Nova Venécia, há um caso de suspeita de coronavírus sendo investigado. Em Colatina, um hospital particular também divulgou que há uma paciente com sintomas da doença no município. Ela está internada e com boa recuperação. Essa paciente teve contato com o irmão que teria embarcado para a Itália, mas não entrou no país. Aguarda-se agora o resultado, que deve sair até este sábado, para confirmar ou descartar o Covid-19. E o Grupo Sim de Comunicação, liderado pelo empresário Rui Baromeu, lançou mais um meio de comunicação, hein? A Rádio Massa FM. Em Colatina começou a funcionar o canal digital 7.1 da TV Sim. A festa de lançamento da Rádio Massa FM ocorreu no cerimonial Aspomires, em Vitória, com o lançamento da nova programação das emissoras. Olha, um paciente de Vila Velha, suspeito de ter contraído o coronavírus, ele não aceitou cumprir o isolamento da quarentena, hein? A Prefeitura Municipal de Vila Velha ingressou na Justiça para obrigá-lo a cumprir a determinação, tendo em vista que fez uma viagem por vários países da Europa e Estados Unidos. A recomendação é permanecer em domicílio. O homem justificou que precisa trabalhar. Ele está com suspeita de ter contraído o Covid-19, segundo o secretário municipal de saúde, Jarbas Ribeiro, e é preciso evitar o risco de contágio a outras pessoas. São medidas excepcionais em casos raros de extrema necessidade, de acordo com uma defensora pública. Olha, o programa Melhor em Casa será implementado no estado do Espírito Santo, visando ampliar o atendimento domiciliar a pacientes. Com essa medida, o objetivo é liberar leitos hospitalares e humanizar o atendimento. O atendimento do SUS em casa começará com um decreto assinado pelo governador. A segunda etapa é a reunião com os prefeitos dos municípios beneficiados e, em seguida, os profissionais serão contratados. Ao fim do tratamento no domicílio, o paciente deverá ser monitorado. 7 municípios serão contemplados inicialmente, entre os quais Cachoeiro, de Itapemirim, Colatina e Vila Velha. O STF diz, ainda sem julgamento final, que o SUS não tem obrigação de pagar medicamento no caso, medicamento muito caro, né?
O SUS não tem obrigação, porque tem muita gente que entra na justiça. Então, o SUS não tem obrigação de pagar medicamento muito caro a pacientes. Como regra, não seria obrigatório o Estado cumprir determinações judiciais nesse sentido. Serão fixados critérios de excepcionalidade. Então, não houve julgamento final, mas é alguma coisa, alguma informação. No dia 25 de fevereiro, um motociclista de 21 anos de idade foi abordado por assaltantes no centro de Vitória. Dia 25 de fevereiro, hein, gente, deste ano de 2020. Foi abordado, foi assaltado. Trata-se de um caso de tentativa de latrocínio. Ele poderia ter sido morto. A vítima teve a moto e documento roubados. Foi internado no Hospital São Lucas em estado de coma e só voltou a si na noite da última quarta-feira, dia 11 de março de 2020, quando a mãe foi informada. E vai reencontrar, não sei se reencontrou já, reencontrar o filho que para ela estava desaparecido. Ele foi vítima de latrocínio, gente. Meu Deus. Foi para o hospital, ninguém sabia quem era. O ladrão levou documentos, levou dinheiro, levou a moto. Meu Deus. É a violência urbana, gente. A Prefeitura Municipal de Vitória quer administrar a ponte Florentino Avido, chamada também de 5 Pontes, que atualmente é de responsabilidade do governo estadual. O pedido já foi formalizado ao DER, a fim de que o executivo vitoriense passe a gerir a ponte e realize projetos de reforma da via que liga Vitória à Vila Velha. Vamos falar um pouquinho de futebol para a gente chegar ao final do Web Jornal do Paulo Maciel. O Flamengo goleou no Maracanã o Barcelona de Guayaquil por 3-0 na quarta-feira pela Copa Libertadores. O São Paulo também fez 3-0 na LDU, no Morumbi. Pela Copa do Brasil, o Fluminense foi derrotado pelo Figueirense por 1-0 e o Cruzeiro recebeu o CRB no Mineirão e perdeu por 2-0. Gente, não é fácil. O Cruzeiro está numa má fase, enquanto o Flamengo está numa ótima fase. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta sexta-feira, 13 de março de 2020. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai, também do hebraico. A tradução é Deus onipotente. Então acredite, se ele é onipotente, pode tudo. Ele proverá. E do aramaico, eu clamo, Maranatá! Vem, Senhor Jesus, vinde, Senhor Jesus. Esperamos a volta de Jesus. Quando ele voltar, não sabemos a data, vai nos julgar e a nossa expectativa é de que nos absolva, nos leve para a vida eterna, onde viveremos como anjos, junto com Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, e com a Santíssima Trindade, que é Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo. Viveremos na felicidade plena. Como disse São Paulo Apóstolo, os problemas de agora, as turbulências de agora, nem se comparam com a glória futura que será revelada em nós. Para irmos para o paraíso eterno, com felicidade plena, temos que nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus e acreditar que Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade. Shalom, a paz!